Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma live aqui no canal Arqueologia com Érica. Hoje estou trazendo novamente aqui uma parceira aqui do canal, a Lindy Barbosinha, pesquisadora da área dos manuscritos apócrifos, enfim, a arqueologia bíblica como um todo. E aí eu estou trazendo ela aqui novamente. Lindy, vou te adicionar aqui. Só um instantinho. Ai, deixa eu ver como é, não. Esqueci. Pronto, aqui. Te mandando o convite da live para a gente dar, pessoal, continuidade à temática que a gente vem abordando em várias lives. Agora, vamos ver se vai dar tudo certo, porque senão a gente reinicia. Ultimamente vem dando esses probleminhas e aí a gente tem que reiniciar, entrar de novo. Link está Eu dando estou te certo? vendo. Nossa, não tô te vendo, tá Então vamos escuro. fazer. Pera, deixa eu Eu ver. mando para ti o convite. Pronto, vamos testar assim. Você sai e aí Ok. me envia. É assim, pessoal. O Instagram, às vezes, tanto que a gente tenta até começar com antecedência a live por conta desses probleminhas. Às vezes a imagem aparece só de uma, de outra não. E, enfim, às vezes o áudio não sai. E é uma série de contratempos, mas vai dar certo. Veja, ela saiu e vai entrar novamente. Boa noite a todos. Deixa eu adicionar aqui. Vamos ver, agora vai dar certo. Está Agora me vendo? sim. Tô sim. Agora tudo. Perfeito. Boa noite, Lúcia. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lindy. Tudo bem? Você também. Boa noite para todos. Tudo Nossa, bem? Vivendo e deixando. a gente entra até com mais antecedência, né, para poder justamente fazer esses testes, para que não desse nenhum problema com relação à imagem, ao áudio. Mas ainda bem, boa noite, Roseli, querida, bem-vinda. Mas aí, graças que deu certo. Deu. Hoje foi mais Pessoal, rápido. hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade à temática da arqueologia bíblica, arqueologia. Boa noite, Isabel. Isabel. Vamos dar continuidade à temática que a gente já vem abordando com relação aos estudos dos apócrifos, a história do cristianismo. Quem não viu as lives anteriores, eu aconselho que assistam, porque a Lindy, ela já vem abordando muito com a gente aqui, muito dessa temática. Ela já falou sobre vários aspectos da verdadeira história de Jesus, do cristianismo em si, várias figuras do Império Romano que influenciaram nessa construção dessa religião, do cristianismo, e a forma como eles dominam até hoje, né? Impressionante. E hoje a gente vai falar sobre o que, Lindy? Boa noite a todos. Boa noite, Érica, de novo. Boa Então, noite. hoje a gente vai falar sobre o Vespasiano, que é o pai de Tito, porque seria legal a gente dividir eles em três. Falar primeiro do depois o filho e depois o outro filho, porque é muita história. Então, hoje a gente vai falar sobre o Vespasiano, depois vamos entrar no tema da que como que é o nome dela, Érica? Que falou para a gente o tema. A Roseli que está assistindo a live, ela sugeriu que seria qual tema? Ela queria saber sobre a Maria, né? Maria Madalena. Pronto, as simbologias relacionadas às Marias, né, em toda essa história. E hoje, na verdade, o título que eu divulguei bastante nos grupos de estudos, que a gente já vinha comentando sobre essa live, que inclusive a gente ia fazer semana passada, mas acabou que tanto a Lindy como eu tivemos contratempos, correria, e acabou que não deu certo. Aí a gente fez hoje. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rômulo. Bem-vindo. E aí, assim, o título, pessoal, seria Os Imperadores romanos, tanta coisa que eu anotei aqui. Seriam os imperadores romanos que se tornaram deuses. Seria justamente trazer como que essas personalidades, esses imperadores, eles criaram uma religião e, ao mesmo tempo, eles transformaram a si próprios em deuses.
Então, é basicamente isso. E os principais, que está relacionado à família Flaviana, seriam Vespasiano, o pai, o Tito, que é o filho mais velho, né, que se tornou um grande comandante militar e tem toda a história dele, e o irmão do Tito, o mais novo, que é o Domiciano, né, que tem uma história também bem cabulosa. Então, assim, a gente iria abordar numa live as três figuras, como que eles foram divinizados, né, divinizados pela religião que eles criaram, pelos adeptos dessa religião, os seguidores, pelo próprio Senado romano, que estava instituindo isso na época, né? Deificando essas pessoas. Assim, a gente achou que muito conteúdo, além de Érica, tem muita coisa para explanar, e a gente achou melhor dividir em três. Né? Falar primeiro do pai, do Vespasiano, depois, em seguida, do filho mais velho, do Tito, que foi um imperador bastante conhecido, muito popular, e foi mais popular e o que governou menos, né, Lindy? E É, o Domiciano, que é o terceiro. Então, a gente vai dividir em três aulas, né, sobre esse assunto, essas divindades romanas, né, esses imperadores divinos. Pronto, o título vai ser esse, os imperadores divinos. E, assim, né, eu acho que já traduz tudo esse título. E ela vai falar também das simbologias relacionadas às Marias, retratadas, né, inclusive nos textos bíblicos. Então, vamos lá, Lindy, iniciar essa explanação sobre o Vespasiano. E aí eu tenho algumas perguntinhas, poucas, e aí eu vou fazendo ao longo da explanação. Boa noite, Diogo, certo. bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Diogo. Boa noite quem entrou aqui agora. Bom, então vamos lá. Vespasiano. Quem era Vespasiano? Vespasiano, o nome dele, esse imperador, o nome dele era, um nome tão grande que eu vou até ler, fiz até uma cola. Tinham nomes enormes. Tinha, igual o meu. César Tito Flávio Vespasiano Augusto. Era o nome desse imperador. E é o Vespasiano pai. Ele era um comandante militar. Antes dele ser um imperador, ele era comandante militar. E vamos ver aqui mais. E ele foi um ótimo imperador. Por quê? Porque ele começou a cobrar impostos e ele colocou a economia de Roma lá no topo por conta disso. Então ele foi, ó, aplaudido, né? Ele foi aplaudido por isso, encheu os cofres de Roma. Então ele foi, já começou por aí as maravilhas do Vespasiano pai. E dentro desses feitios dele, ele acabou construindo o Coliseu que a gente conhece até hoje, né? O Coliseu era onde eles faziam aquelas competições de gladiadores. E aí ele fez Só interrompendo rapidamente, inclusive esse Coliseu, ele era chamado de Anfiteatro Flávio. O primeiro nome dele não era, hoje a gente conhece como Coliseu, né? Isso, só que o nome era Anfiteatro Flávio, que o Vespasiano iniciou, mas só foi terminar, eu acredito que lá com Tito. Tito foi quem realmente inaugurou, né, esse Coliseu. Pode continuar, Lindy, desculpa a interrupção. Não, imagine. Então, aí Vespasiano constrói e Tito, depois da sua. Antes disso, o pai dele, por ele ter ganhado a guerra, tá, o pai dele vai e inaugura, coloca o nome desse Coliseu, esse nome que você disse aí, Anfiteatro Flávio. para homenagear o filho, né? O primeiro filho dele, foi a guerra e ganhou. E aí, só que o Vespasiano ele morreu antes de inaugurar antes de terminar a construção do Coliseu. E aí Tito vai, o filho, né, o mais velho, ele depois que ele já entra no poder, ele vai e termina o Coliseu e inaugura ele, né? Foi um dos feitos dele que a gente vê até hoje. E outro também da estrutura imensa que ele construiu também foi o Templo de Júpiter. Ele construiu o Templo de Júpiter também, porque eles adoravam Júpiter, né? Sim, Nessa época. exatamente.
E aí, como foi que o Vespasiano ele entrou no poder? Tinha um imperador, naquela época, o nome dele era Vitélio. Vitélio, como ele estava sendo pressionado demais no poder e tal, e o Senado naquela época era assim, eles pressionavam e diziam, olha, você tem duas opções. Ou você deixa o poder, ou nós te matamos. Aliás, ou nós te matamos ou você se mata. Porque Nossa, aqui não é lugar. Você não está fazendo mais do que a gente quer. E aí, Vitélio se viu desesperadamente pressionado e acabou por se matar. Cometeu suicídio. Então, Vespasiano estava em uma guerra e ele tem essa notícia: olha, Vitélio se foi, se matou. Vamos matar lá, Deus dará. Como é que vai fazer aquilo lá? Então, os próprios soldados dele declaram ele como um imperador e ele vai para lá. No caminho tem alguma pedra de tropeço por lá, ele acaba voltando, espera mais um pouquinho e vai. Chega lá, o Senado declara ele como imperador também, aceita ele. E aí começa toda essa história dele, que também não durou muito tempo, né, Érica? Ele não teve um período longo. E aí esse período ele entrou em 69 depois de Cristo, né? E foi até julho de 79 depois de Cristo. E a história conta que ele morreu com uma infecção intestinal crônica, morreu com diarreia. Deu uma febre nele, deu um problema intestinal crônico e lá se foi Vespasiano. Mas antes disso, tem coisas interessantes sobre ele. Ele disse que no caminho que ele estava vindo para Roma, esse meado aí, ele visitou um templo chamado Serapis. E lá diz ele que teve uma visão. Ele teve uma visão, e nessa visão, alguns sacerdotes o encontravam e ficavam convencidos de que ele, Vespasiano, era um milagreiro. olha só. E aí essa história começou a circular pelo Egito, por todos os lados, a respeito dele, sobre essa divindade. Divindade dele. Exatamente. Então, ele ficou, daí em diante, ele já começou a ser, o poder já começou a subir pela cabeça dele, porque ele chegou, ele falou sobre isso aí, todo mundo falou, então com certeza você é um Deus mesmo. Você é um Deus. E nesse meado, o poder começou a subir na cabeça de Vespasiano. E realmente ele se achava um Deus, sim. Ele se achava um Deus e as atitudes dele eram de um Deus, né? Um Deus que era. Se você, olha, vamos supor, eu estou lá, estou no Senado, eu sou um senador lá. Ele declara, olha, a partir de hoje eu quero essa lei. Se eu não fosse a favor de Vespasiano, eu era morto. Ou eles falavam, saia da cidade agora, porque não se contraria a um Deus. Eu sou um Deus. Como que você me contraria? Aí ou a pessoa era morta, porque se permanecesse ali na cidade, ou ela tinha a opção de pegar suas coisas e ir embora. Então, ninguém contrariava o Deus. Ninguém contrariava esse Deus. E aí tem uma coisa interessante sobre ele, não é muito interessante, uma coisa até ridícula, né? E macabra. Ele foi para uma guerra, e nessa guerra, quando ele estava lá, ele fez uma promessa. Falou, olha, eu vou oferecer a primeira pessoa que, quando eu chegar, eu vou ganhar a guerra. Quando eu chegar em casa, a primeira pessoa que eu olhar para ela, que ela vir de encontro comigo, eu vou sacrificar aos deuses.
Ok, tudo bem. Foi a guerra, lutou, lutou, ganhou. E Vespasiano volta para casa. A primeira pessoa que ele encontra é a filha, a Hum. Domitila. Teve uma filha chamada Domitila, era o nome da mãe. Ele encontra a filha e aí ele sacrifica a filha A aos própria deuses, filha. a Que própria loucura. filha aos deuses. Tudo pelo poder, não é? Os caras eram psicopatas, né? Total. É, completamente psicopata. E aí a história conta também que quando ele estava com problema, né, já para morrer, as últimas palavras dele foram: ai, eu acho que eu estou virando um deus. Eu ia falar isso. Ou seja, uma pessoa que era completamente perturbada mentalmente. E naquela Psicopata. época, naquela época era muito comum os reis que alcançavam muita, digamos assim, quando eles eram muito, a população abraçava eles. Então era muito comum esse poder subir pela cabeça, porque também o Senado vai abraça ele, né? Então o que acontece? O poder sobe, eles para eles são deuses. Vão à Exatamente. guerra, guerra, então somos deuses, somos invencíveis, né? Tanto que é, não saindo do tema, mas vamos colocar ali junto os dois, Júlio César também acreditava que era um deus, né? Então a gente pode notar que o poder é aquela velha frase: quer conhecer alguém? Dê poder a ela. Exatamente. É assim a gente encontra que essa família Flaviana, né? Essa família Flaviana, que era completamente malucas, né? Eram deuses. E até hoje a gente Eles vê. deturparam muita coisa, eles deturparam tudo. Inclusive, várias missões, por exemplo, os sacramentos cristãos, a questão do colégio de bispos, que mais? O líder da igreja, o pontífice, o papa, né? Tudo isso veio da tradição romana e não judaica, não da tradição judaica, como geralmente as pessoas acham, como geralmente é descrito, como geralmente é estudado. Não foi, foi da tradição romana, né? Inclusive, isso tudo é citado lá no livro O Messias de César, um livro que eu venho traduzindo, postando lá no grupo de estudos, né, sobre os apócrifos, e eu venho postando lá essas traduções desse livro, porque é um livro muito importante. É um livro do pesquisador Joseph Atwill, e eu já até mostrei aqui, pessoal, em lives anteriores, esse livro é cheio de informações, e não só informações, evidências. O Joseph, ele foi assim, ele foi um grande estudioso da Bíblia, ele estudou grego, latim, e se dedicou a isso. E começou a ver várias correlações entre o Antigo Testamento e o Novo, e inclusive a obra do Joséfo, que foi outro grande influenciador do cristianismo. A gente já falou isso em lives anteriores. Quem não assistiu, recomendo dar uma olhada aqui no feed. Tem várias lives com a Lindy. A gente já vem tratando, e cada live são novas informações. A gente já vem tratando esse assunto há um tempo. Ela já falou do Constantino, já passou o currículo dele inteiro aqui. E que currículo, né? Assim, de chocar realmente essas figuras, imperadores, chefes de Estado, reis, o que mais? Divinos. Então, assim, o que eles fizeram? Psicopatas realmente no poder, nada nada diferente do que a gente vê nos dias atuais, né? Infelizmente, eu não vou entrar nesse detalhe porque não tem a ver com a live, mas, assim, quando a gente faz uma correlação do passado e do que a gente vive hoje no presente, só uma reflexão, né? Assim, esses caras no poder, psicopatas, manipulando, tá? O Império Romano criou toda uma religião
E você vê que os caras colocavam como deuses, né? O próprio Vespasiano, quando você falou aquela parte, eu li isso no livro Messias de César também, quando ele fala que, quando ele está morrendo, ele diz: Ai, eu estou me tornando um Deus. Quer dizer, o cara morrendo, mas eu estou me tornando um Deus. Né? Eu sei que tem o outro lado da questão que a gente, quando a gente fala, nós somos deuses também. Mas isso num outro sentido. O sentido dessas pessoas, desses imperadores, era totalmente deturpado. Totalmente deturpado. Ali o que interessava a eles era o dinheiro, era dominar, manipular, manter a massa sob controle. E você acha, Lindy, só uma pergunta, que eles criaram essa religião, no caso o cristianismo, que a gente já vem debatendo sobre isso, sobre a criação do cristianismo, para divinizá-los mais ainda, eles próprios, assim, se tornarem cada vez mais divinos através da religião? Com certeza, Érica. Tem tudo aí um jogo de poder, né? Um jogo político, né? Nesse meio. Exatamente. Eles se tornando deuses, eles ficariam invencíveis, né? Ninguém poderia tocar neles, ninguém poderia dizer não para eles, né? Porque quem é que vai falar não para uma divindade? Eu mesmo ser Exatamente. unido com Deus, né? Então, foi o que aconteceu. Eles tentaram se tornar deuses divinos para que eles pudessem ganhar algo em cima disso, que a gente sabe que era poder e dinheiro. Exatamente. Eles viviam, não vou falar não, porque ainda hoje né? A gente pode ver que é a mesma coisa hoje. Eles são gananciosos. Gananciosos, era um povo ganancioso, eles adoravam festas extravagantes, eles eram devassos, e hoje Praticavam orgias e tal. sim, e ainda hoje eles são devassos por debaixo dos panos. Exatamente. A gente sabe que há vários rituais que continuam, que perpetuam ao longo da história da humanidade. Isso continua. É a mesma questão que eu levantei do sabatianismo. Muitas dessas seitas, dentro do próprio judaísmo, né? Assim, mas de uma visão deturpada. Não estou falando do verdadeiro judaísmo, estou falando daquelas engrenagens que adentram e tentam deturpar a situação, que a gente sabe que isso ocorreu muito ao longo da história da humanidade, quando a gente começa a ver certas evidências demonstradas em certos documentos, livros. E falando em Deus, só te interrompendo de novo, era uma coisa tão absurda essa questão de deuses para eles. O próprio Senado romano, eles tinham tanto receio desses caras que eles deificavam eles. Eles próprios faziam cerimônias, não, vamos deificar porque ele é um deus e pronto. E para as demais pessoas também. Então, se para o Senado eles eram deuses, você imagina para as pessoas normais. E chegava a um ponto, eu li um relato, só não me lembro qual foi deles, que como era um deus, né, por exemplo, eles tinham direito de, se quisesse, de praticar, por exemplo, eu vou falar um nome assim que pode chocar, mas, por exemplo, de praticar estupro, né, eu quero dormir ou passar uns dias com a esposa de fulano. E o próprio marido, eu vi um relato desse, que o próprio marido ele incentivava porque ele dizia, olha, você tem que ir, porque ele é um deus. Então é a vontade dele. É que nem aquela coisa bem feudal que teve no feudalismo, senhor feudal também, mas era um pouco diferente. Era a questão do casamento, quando eles casavam lá, a primeira noite era do senhor feudal, né, com a esposa. Enfim, essas atrocidades, esses abusos que a gente vê ao longo da história da humanidade. Então, esses imperadores romanos, eles pintaram e bordaram, como se diz popularmente. E tinha isso, né? Que como ele era um deus, ele tinha direito de fazer o que ele quisesse. Né? O que ele quisesse, ele tinha o direito de fazer. Não é isso, Lindy? Exatamente, era isso mesmo. O que eles queriam tinha que obedecer, né? Porque senão a cabeça rolava, né? Eles Exatamente. eram para fora da cidade e lá os soldados cortavam a cabeça deles. Falou não, Exatamente.
E aí Desobedecer. instituíram essa religião, penso eu, que instituíram essa religião, o cristianismo, fundamentaram ela, construíram, arquitetaram. Para quê? Para justamente fundamentar tudo isso. Tá aqui, eu sou um Deus, tá aqui a religião, todo mundo vai seguir isso aqui. Lógico que por motivos políticos também, para impedir que o império se dividisse, enfim, por várias questões, para dominar, para manipular, através disso. Porque eles eram divinos e eles tinham essa religião que eles pregavam para as pessoas, que as pessoas seguiam cegamente. E através dessa religião cometeram atrocidades, né? Infelizmente. Exatamente. Aí, eu quero entrar dentro desse tema, eu quero ir para os deuses semelhantes, né, ao Vespasiano, e quero falar sobre Jesus também. Uma curiosidade sobre o Império Romano, né, é que eles usavam urina e fezes. Eles vendiam, humana, eles vendiam. E Vespasiano, quando ele entra no poder, ele aumenta os impostos disso. Aí eu fui estudar, falei, mas espera, usava isso para quê? Né? E ainda cobrou impostos que foi lá em cima. Quando eles fez o Coliseu, eles já fizeram já algo já para coletar isso aí. Fizeram um banheiro imenso já para coletar esses Nossa, eventos. Então, eu fui pesquisar e vi que o xixi, ele tem amônia. E a amônia eles usavam para limpeza. Depois tem nitrogênio, fósforo, né? O cocô. Então, eles usavam isso aí até para as plantações. Eu achei interessante isso aí, é bem. realmente. Mas era Roma. Era Roma. Então, vou falar agora sobre o Jesus Vespasiano. A deidade Vespasiano. Jesus não, ele era o Deus. Jesus era o Tito, o filho dele. Então, Joséfo, ele escreve no livro dele, Guerra dos Judeus, intitulando o Vespasiano como um deus. O Deus Pai e o Deus Filho. Né? O pai e o filho. Então, a gente já vê que já veio daí o Joséfo, ele tem uma influência muito grande em também trazer para nós essa divindade que ele coloca Jesus e coloca Vespasiano e Tito também junto ali. São deidades, são divindades. Tanto que chamaram ele de o Salvador, o Senado, igual você já disse, todo mundo se reuniram lá assim que ele morreu. Se reuniram e falaram, mas o cara era um Deus. Não vamos deixar por isso. Nós vamos fazer uma estátua dele, nós vamos colocar na praça e vai ser um Deus ali. Vamos fazer cultos a ele. Toda Roma vai ter que prestar culto a esse Deus. Se não prestar culto a esse Deus, vai ser castigado. Então, Roma declara Vespasiano um Deus. E aí, até hoje, a gente vê esse vestígio de Vespasiano. Na Bíblia canônica, a gente vê os vestígios de Vespasiano, seus filhos. Perceba que no Velho Testamento se encontra mais de um Deus. Um Deus louco, que mata, faz isso, faz aquilo, e um Deus bonzinho. Então, nesse tema, a gente vai entrar quando a gente for falar do filho, que é o Tito. Aí a gente vai entrar nesse tema. Sim. E, Érica, antes de eu entrar no tema dos deuses mitológicos, você tem alguma pergunta?
Tenho. Na verdade, eu não sei nem se vai ser possível falar nessa live, mas eu vou perguntar sobre o Vespasiano. Há alguma relação dele? Com relação, você falou no Deus bíblico, e aí eu lembrei. Há alguma relação dele com o Deus bíblico do Antigo Testamento? Tem sim, tem muitos, muito, muito. Eu vou dizer umas aqui, que agora está na memória. Esse Deus do Antigo Testamento era assim. Ele mandou destruir uma aldeia inteira, porque aquela aldeia se negou a prestar reverência a ele. Essa aldeia não prestou culto a ele. Então Deus, no Velho Testamento, vamos dizer Jeová ou Javé que seja, ele vai e manda um soldado. Olha só, Deus precisa de soldado, Érica? Se um Deus precisaria de soldado, ele mesmo Não. fazia isso. Fazia assim, pá. Aí ele diz assim, olha, vai lá naquela aldeia, mata de velho a criança. As mulheres rasgam a barriga. As meninas, vocês levam para suas tendas e tomam, ou seja, estupra. Esse modo devasso é de quem? É do Vespasiano. Sim, de Roma. Vespasiano, Roma. E esse Deus, isso que você descreveu, porque assim, eu conheço a Bíblia, mas assim, razoavelmente. Eu realmente nunca me dediquei como você, né, ao estudo, né, ao estudo bíblico. Mas isso que você citou, essa atrocidade, foi o Deus bíblico que falou isso, que pediu para ir lá, para. Exatamente, foi o Deus bíblico. Ele que disse isso. Agora, no momento, eu não me lembro, não sei se está em Levítico. Eu não me lembro bem, mas se alguém aqui for procurar, procura lá no Google. Deus manda matar uma aldeia inteira. Qual versículo e Deus do capítulo? Qual... Antigo Testamento. Isso, vai Bem estar lá. bonzinho. Então, Érica, a gente nota, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a notar que esse Deus, ele não era um Deus. Ele era um rei. Porque ele manda soldados, ele envia soldados. E Deus não precisa de enviar Exatamente. soldados, não é? Deus não precisa se ele é um Deus, ele vê tudo. Onipotente, onisciente, onipresente. Ele Era para vê, ser, né? Era para ser. O que vocês sim, acham, pessoal? Se quiserem comentando alguma coisa, à medida que for dando tempo, a gente vai dando uma olhada, perguntas também. isso. Então, tem várias atrocidades na Bíblia que você nota de que não era um Deus, era um indivíduo. E aí, o próprio Deus na Bíblia fala que ele ama os seus e ele tem ciúmes. Ele não gosta que o indivíduo adore outro Deus, porque só é ele, só há um Deus, ele. Tem que adorar ele. Isso. Aí você vê o quê? As características da família Flaviana. Você vê a característica desse povo. Então eu entro no tema de que Joséfo usou, eu falo Joséfo, mas toda a panelinha que estava ali. Joséfo, Agostinho, que agora é um santo, né? O Santo Agostinho. Quem mais? Eusébio de Cesareia. Tinha mais alguns escritores que, inclusive, eu até coloquei aqui o nome deles como referência disso que eu estou falando aqui, que é sobre Vespasiano. A vida dos dois. Essa referência, vou falar a referência para mim não esquecer. Se você que está aí do outro lado quiser pesquisar sobre a vida de Vespasiano, são esses livros aqui como referência. A vida dos 12 Césares, Vida de Vespasiano, que é o livro de Suetônio, um escriba, que vivia lá dentro com eles também.
esses escribas eram pagos para isso, para escrever bem Para falar sobre bens, para falar só coisas maravilhosas, nada de coisas ruins. isso, de que ele era um Deus, era só isso. Ele era uma divindade, era para escrever isso e escrever os feitos dele, porque ele foi um homem maravilhoso. Era isso que era para escrever. Mas não falam das atrocidades. De jeito nenhum, não pode falar das atrocidades. Era só o que ele citava ali, porque se não citasse, o escriba era morto. Então, eles viviam ali escrevendo e ganhavam para isso. Ganhavam e ganhavam muito bem para isso. Depois Imagina. tem, depois tem um livro de Ancácio, História Romana. E também tem o livro de Flávio José, que eu já disse aqui, Guerra dos Judeus. Né? E então vamos entrar naquela parte lá que eu falei sobre os deuses semelhantes a Vespasiano. Eu acredito, Érica, que Vespasiano queria ser semelhante a esses deuses mitológicos. Olha, Flávio José, eu quero que você e os demais, eu quero que vocês me citam na história como uma lenda. Eu quero ser uma lenda. Aí é onde entra também o personagem Jesus, o personagem Deus. Ele queria ser alguém, ele queria ser um negócio divino. Ele era Deus, ué. Então, eu quero que escreva e me coloca na história como um Deus. Então, o que a gente vê é a história muito parecida com a história dessa família, desses deuses. Primeiro, vem a história de Horus. Né? Horus essa história de 3.000 anos antes de Cristo. Ele era como Jesus também, ele era uma divindade também, tinha 12 discípulos também. Né? Isso, a gente vai falar na outra live, mas eu quero só dar uma pincelada, porque eu não estou aguentando, eu quero falar mesmo sobre isso aqui, é muito interessante, né? Jesus tinha 12 discípulos, ele também tinha. Horus. Isso 3.000 anos antes de Cristo. O seu nascimento foi anunciado através de uma estrela. Jesus também. E tinha 3 homens sábios lá que apareceram lá para assistir esse nascimento, para ficar ali e tal. E Horus foi batizado aos 30 anos, né? Num rio, Uranup. E também foi no Rio Jordão. Horus fez levantar dos mortos, fez mortos ressuscitar. Deus também, Jesus também, não é? E ele andou também sobre as águas. Jesus também. A cópia da cópia. A cópia da cópia da cópia. Xerox, a As Xerox. Né? religiões são assim. Foi crucificado, enterrado em um túmulo e o rapaz também ressuscitou. Horus. Vamos para Buda. Buda. 563 anos antes de Cristo, Buda foi um mestre religioso e fundou o budismo, que viveu no século VI antes de Cristo. Então, ele foi conhecido por curar doentes, caminhar sobre as águas, alimentar 500 pessoas com um cesto de bolo, e os ensinamentos eram parecidos com os de Jesus. Incluindo a igualdade a todos, viu, Érica? Além disso, passou 3 dias na prisão e quando ele morreu, ele também ressuscitou dos mortos. Também ressuscitou. Buda. Mitra. Vamos a Mitra. 2.000 anos antes de Cristo. Mitra é uma antiga divindade que também possui várias semelhanças com Jesus. Ele veio ao mundo através do nascimento virginal. Cristo também, Jesus também veio. Em 25 de dezembro. E quando nasceu, foi envolto em uma manjedoura. Jesus também. Teve 12 discípulos. Realizou milagres. Também deu a própria vida para salvar a humanidade.
né? Após 3 dias, ele também ressuscitou. E foi chamado de o caminho, a verdade e a luz. Jesus também. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, não é? E também ele fazia, eles faziam o ritual da Santa Ceia. Era muito semelhante ao ritual do cristianismo hoje. Não parando por aí, tem mais semelhança, tem mais deuses mitológicos semelhantes ao Jesus, semelhante à família Flaviana. Os deuses, o Jesus e o Javé. Krishna, 3.000 anos antes de Cristo. É uma das principais divindades dos hindus. Também tem várias semelhanças com Jesus. Nesse meio tem anjo, homens sábios, pastores, que estavam no seu nascimento. Os presentes, até os presentes são semelhantes, que foi ouro, mirra e incenso. Além disso, também teve um homem que ordenou a matança dos recém-nascidos. Mesmo jeito. E ele teve que fugir, beber também. Fugiu. O bebezinho fugiu para não ser morto também. Igualzinho. Também foi batizado no rio e realizou milagres, incluindo ressuscitar mortos, curou surdos e cegos. Quando morreu, ascendeu dos mortos para o céu e espera-se que volte à terra algum dia para lutar contra o príncipe do mal. E, por fim, Osíris. Osíris 3.100 a.C. Pai Horus. Osíris também possui semelhança com o Nazareno. Foi morto e ressuscitou 3 dias depois. Porém, ele passou os seus 3 dias morto no inferno. Jesus também foi no inferno. Assim que ele ressuscitou, né? Assim que ele voltou, ele foi ao inferno. Dar uma catracada lá no diabo, lá em Satanás. Pegar Satanás de jeito. Além de ter realizado milagres e ter 12 discípulos também. Osíris ensinou o renascimento através do batismo na água. Jesus também. Se você não for batizado na água, você não é digno de ser chamado de meu filho. Você não herdarás o reino dos céus. Então, Érica, por enquanto, são esses seres mitológicos, muito parecido com Jesus e muito parecido com a família Flaviana, não é? Sim. Tudo, quando a Então, gente começa a correlacionar, você vê as mesmas características. E o Osíris, ele era é considerado o deus do submundo, da ressurreição, né? Exatamente. Tem outro autor, o Anton Parks, inclusive aqui no canal, pessoal, no feed, tem postado sobre Osíris. E eu falo sobre isso, eu até correlaciono Osíris com o Enki, lá da Mesopotâmia, do panteão de deuses mesopotâmicos, e coloco também uma correlação até com Lúcifer, né? Então, assim, esse autor, Anton Parks, é uma teoria dele, que eu explanei aqui no canal, das postagens. E aí ele correlaciona os três, né, as três figuras, e coloca todos como sendo. Isso ele só faz com esses três. Ele correlaciona e coloca como se fossem a mesma pessoa em períodos diferentes, né? Pertencentes a mitos de culturas diferentes e tudo. Então, são histórias muito parecidas e aí vem se repetindo. Deixa eu só ver aqui alguma pergunta. inclusive, Érica, enquanto você pergunta, eu quero complementar, para você ver como que era tão... isso aí era natural no Império Romano, eles se tornarem deuses semelhantes a, a seres mitológicos, a deuses mitológicos, que um deles foi Júlio César, que eu falei, né? Se Sim, você for ver a história de Júlio César contada pelos escribas, é um deus, é um Mitra, é um Jesus, é a história de Jesus. Todinha, é a cópia.
Também tem o imperador Adriano, ele tinha um amante. Esse amante acabou se sacrificando por ele. Então, ele também faz da história desse amante dele como se fosse a história de Osíris. Inclusive, ele faz até cultos para esse amante dele, muito semelhante a Osíris também, muito semelhante a Jesus, né? Então, era comum esse povo, esses imperadores, querer ser deuses e colocar a história deles embutida dentro da história desses deuses mitológicos, que a gente sabe que não existiu, é mito, né? Então, e aí você vem se arrastando para nós, e chegou a nós. Chegou para o Messias, que é o Messias Jesus, que todo mundo bate o pé que esse cara existe. Esse cara existiu. Mas não tem a alçada do rapaz, não tem nada que leva a provar que realmente esse rapaz existiu, não é? Aí, há mais ou menos uns anos atrás, diz que acharam um manto que cobria o rosto de Jesus, estava até lá, as características dele lá, nesse manto. Foram fazer o exame lá de DNA, o exame patológico, não era. Ou seja, se não tem vestígios, não existiu. E nós estamos vendo descaradamente que essa família flaviana usou esse nome Jesus, usou esse personagem Para mitológico manipular. para tirar a camisa, vestir a camisa dele, para dizer, eu sou ele. Eu sou ele, eu sou Jesus. Só que ninguém entende, mas é que não tem nem como entender, né, Érica? Porque a pessoa Exatamente. ela, ela acabou fazendo o quê? As pessoas fizeram o quê? Pegaram esse ser mitológico, Jesus, fizeram dele um arquétipo, colocaram toda a sua energia positiva nesse arquétipo, e aí o que acontece? Rezam para que esse arquétipo me dê o que eu necessito. E elas acabam, muitos acontecem milagres, eles acabam recebendo essa bênção, e aí eles têm certeza absoluta de que realmente existe Jesus. Não vai me falar que não existe, que existe. Eu vi ele, É. eu vi ele. E Eu quando tive a contato. gente, e quando a gente começa a mostrar tudo isso, essas evidências, comparando esses textos, mostrando essa história dos flavianos, a forma como a humanidade foi enganada por esses imperadores, dentre outros reis também ao longo da história da humanidade, e tem pessoas que se revoltam, porque eu acho que elas ficam pensando, poxa, e agora? Né? As crenças limitantes caíram por terra, e aí vem aquela raiva, aquele ódio, geralmente direcionado contra quem está trazendo essas informações, e aí começa até uma perseguição. Isso é complicado, pessoal. A gente tem que ter discernimento para entender. A gente não está pregando nada aqui, a gente não somos devotas de ninguém, não é, Lígia? A não ser de nós mesmas. E, assim, o que a gente está trazendo são informações, são banco de dados obtidos através de pesquisa, de investigação. Lógico que é um caminho individual. Cada um faz as suas. Eu não posso chegar e dizer, olha, é assim, pronto. Mas as pessoas têm que ter discernimento, porque geralmente uma pessoa muito crente, com muitas crenças limitantes, ela está, como o próprio nome diz, limitada. E ela não consegue ouvir o outro lado. E ela começa uma guerrinha, isso é muito ruim. Começa até a perseguir pessoas que falam sobre isso. Então a gente tem que tirar esse véu, tem que começar a ver o outro lado da história. Como que foi essa história? Até a Roseli está falando aqui, o Tammuz também tem uma história bem semelhante a Jesus, exatamente, lá na Mesopotâmia, né? Até a questão do dia 25 de dezembro, a questão da correlação Jesus-Maria, né, a mãe, a mesma história, a mesma. É impressionante como se repete. Inclusive, muitos textos mesopotâmicos deram origem a partes do Antigo Testamento. É cópia da cópia. Tem várias histórias lá no Antigo Testamento
que quem acompanha, né, já a questão da história suméria, acadiana, vai ver que muitos dos primeiros textos evidenciados desta humanidade, os textos mais antigos que a gente tem por evidência, são como Epopeia de Gilgamesh, o Enuma Elish, que mais o Atrahasis, dentre outros textos. Eles relatam histórias que estão lá no Velho Testamento também. A questão do Noé, né, que tem o Ziusudra, lá no Atrahasis, Utnapishtim, lá na epopeia do Gilgamesh. Então, assim, são os mesmos personagens, as mesmas historinhas sendo copiadas. E assim, é complicado quando a gente fala isso e aí a pessoa, a historinha do Adão e Eva, enfim. Inclusive, na sexta-feira vai ter uma live aqui com o pesquisador Luan, né, que também estuda muito, é estudante de arqueologia, escritor também, e ele vai trazer um pouco dessa questão do Ziusudra, Noé, dilúvio, vai envolver o Set também. Então, assim, vai ser uma história bem interessante, né? Pelo que eu vi, está no livro, num dos livros dele também. Mas voltando aqui para essa live, deixa eu ver aqui. Aí tem a Ana que perguntou: acha que Jesus Cristo é uma alusão a um estado de consciência? Porque tem esse outro lado também, o estado de consciência crístico, não é? Búdico, e aí entra Lúcifer na história também. Então, assim, são estados conscienciais, níveis conscienciais acima. O que é que você acha, Lindy? A iluminação? Então, é assim, ó, Jesus não é Cristo. Jesus é Jesus. Cristo é um estado de consciência. Aí vamos lá onde surgiu o Jesus. Jesus é o símbolo da perfeição, gerado pela Sofia, que já vamos falar sobre ela. Sofia gerou a perfeição, e essa perfeição, o gnosticismo, para poder explicar mais, para poder dar aula, para as pessoas poderem entender, eles colocaram um nome mitológico em tudo. Exatamente. Então, o nome da perfeição de Jesus. Então, quando se diz a perfeição, se diz Jesus. Eu cheguei ao estado da perfeição, eu cheguei ao estado de Jesus. Eu tenho Jesus em mim. É um estado. Assim era a gnose, não é? Então, Cristo já é outra coisa. Cristo já é o estado de consciência elevada, que é aquele estado que também pode se chamar de Lúcifer, pode se chamar de estado budístico e pode também se chamar de estado que eu acabei de falar, Jesus, que é a perfeição. Você chegou ao A nível, iluminação. você se iluminou, a sua consciência, você tem noção de quem é você tem noção do que você está fazendo, você tem ali uma responsabilidade, né, de ser você mesmo, de tudo que você vai fazer, você tem aquela consciência de que, olha, eu vou ter, se eu fizer isso aqui, vai me acontecer alguma coisa. Será que eu vou conseguir passar por isso? Não, eu não vou conseguir passar por isso. Então eu vou tomar outro rumo, eu vou para outro caminho. Você chega lá, você analisa primeiro, então é aqui. As consequências virão. Então, o que acontece? Você vai ver qual caminho você vai seguir. Então, você já chegou a um nível superior em que você pensa. Um nível em que você pensa e sabe quem realmente é você. E sabe o rumo a seguir. Esse é o estado crístico, budístico, luciferiano. É o conhecimento interno. Você tem a sua própria luz e essa própria luz vai seguir o seu caminho, vai seguir você. A sua própria consciência vai seguir você. Não Deus, não o meu guia Joaquim, o extraterrestre fulano, não. Se você está nessa vibe aí, você está bem lá embaixo. Você precisa sair, você precisa conhecer a si mesmo. Exatamente. Aí, a partir do momento que você se conhecer, aí você é um cristão. Você está seguindo ao cristianismo. Esse era o verdadeiro cristianismo
que a gnose e o cristianismo primitivo, vamos dizer, lançou, que era para você seguir, não o caminho de Jesus. Jesus é um homem, entre aspas, né? Tito. Jesus era um homem, Tito. Não era para você seguir Tito, era para você seguir Cristo. Entendeu? É mais ou menos por Porque aí. tem uma gnose realmente, ela é muito voltada para o autoconhecimento. Foi a única, acredito que de fato, que é a única doutrina que realmente, porque é doutrina também, a questão da gnose, que realmente me impressionou durante um período e eu acompanhei, de fato. Ainda hoje, de vez em quando, eu ainda participo de um grupo e eu sempre, mas é um grupo mais voltado para estudo mesmo, dessa questão gnóstica, é um grupo fechado, poucas pessoas, e assim, a gente tem um professor e ele mostra ali todo o conhecimento e tudo dessa questão da gnose voltada para o autoconhecimento, porque realmente é o tempo inteiro trabalhando práticas voltadas para o autoconhecimento. Não há assim, tem que adorar isso, tem que fazer isso. Não, é o tempo inteiro trabalhando o autoconhecimento, o domínio do ego. É, é isso. E eu acho bacana esse lado da gnose, eu acho muito bacana. Pena que tudo muito é distorcido. Os principais conhecimentos, eles foram distorcidos ao longo da história da humanidade. Simbologias importantes, como a própria questão do Lúcifer, do 666, enfim, que aí veio a religião e deturpou mais ainda, distorceu tudo. Então, é isso, vem pessoas, parece que elas são contratadas pelo sistema para fazer isso, por esse governo oculto, sei lá, que a gente tem. Quem de fato governa, de fato, é oculto, a gente não consegue enxergar, porque esses que estão aí são apenas fantoches. Quem de fato governa não tem nação, eles são especialistas, para eles é um jogo que vem se estendendo há muitas eras. É jogar nação contra nação, saber quem vai levantar, quem vai cair, quem vai ascender, quem vai cair. E é isso. E a indústria armamentista, por exemplo, que é uma das que está no topo da pirâmide financeira, ela se alimenta disso também. É preciso que isso aconteça, movimentar esse jogo, criar conflitos, e as pessoas acabam caindo nisso, como peões ali, lutando, brigando, morrendo, por uma causa que, sinceramente, nem sei o que dizer, e assim, alimentando esse monstro, porque para mim é um monstro, assim como em vários outros setores, a própria indústria farmacêutica, enfim. Apesar de que eu sou dessa área farmacêutica, mas eu não concordo com boa parte do que eu vejo, mas é isso, pessoal. E assim, tem uma questão aqui da Roseli. Paulo de Tarso foi o grande alavancador dessa ideia de Jesus, né? Contando de acordo com a sua vontade e critério. O paulinismo, né? Realmente, foi outro grande, a questão do Flávio Joséfo também, que foi um grande influenciador, criador de muitos desses mitos. Inclusive no livro que eu citei no início da live, O Messias de César, Joseph Atwill, o pesquisador, historiador, ele defende a questão de que os evangelhos do Novo Testamento, eles são de criação do próprio Império Romano. Pessoas que foram colocadas ali, como o próprio Flávio Joséfo, que ele adquiriu, o nome dele não era esse, né? Esse Flávio Joséfo. O Flávio veio depois que ele se tornou um cidadão romano, salvaram ele, colocaram ele ali num cargo, numa situação agradável, e para ele cumprir o papel dele, né? E daí a gente teve várias manipulações nesses documentos que as pessoas defendem com não a maior, assim, uma boa parte defende com tanta força que o que está ali é tão verdadeiro, que o que está ali. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com isso e avaliar todos os lados. A gente sabe que Joséfo, ele também foi muito manipulador, ele participou de toda a tramóia, né? E tem uma pergunta falando em Flávio Joséfo. Flávio Joséfo e Constantino, eles eram contemporâneos, Lígia?
Flávio Joséfo, eles viviam nessa época, né? O Joséfo e o Constantino, eles eram dessa época. O Constantino, como a gente disse na outra live, ele que apaziguou, quando o Império Romano viu que ali não tinha mais jeito, que infelizmente para eles os judeus iriam ganhar, porque era um povo lutador, um povo feroz, não tinha acordo com aquela galera. Eles não vão pagar imposto, eles vão nos atacar, continuar nos atacando, a gente não vai ter nenhuma. Não vamos vencer. Eles mandam Constantino ir até lá e apaziguar. E aí acontece Constantino dizer que era um cristão, porque ele tinha tido uma visão, mas a gente sabe que aquilo lá, com certeza, era tudo história do conto da carochinha, para poder ele entrar ali dentro e pegar os romanos, os judeus apaziguando, né? Aí foi quando a gente sabe que os judeus se ajoelharam para ele e ele virou um cristão, entre aspas. Joséfo, ele vivia dentro do Império Romano. Ele vivia ali com a família Flaviana. Inclusive, foi ele que escreveu os evangelhos, né, da Bíblia canônica. A história conta que foi Joséfo, tem influência de Joséfo tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Igual a gente estava falando sobre Paulo. Paulo, ele só repetiu a história de José. Ele repetiu a história do Jesus, do José, e colocou mais algumas coisas ali da igreja, da época e tal, mas ele continuou repetindo. Conta-se a história que esses discípulos de Jesus nunca existiram. Os 12 discípulos não existem. Isso foi uma invenção também do Império Romano, para poder dar mais ênfase ao Messias, a questão messiânica, né? E aí eles Exatamente. copiaram histórias que vêm desde lá, como a Lindy falou, de outras deidades do passado, que vêm replicando-se. Às vezes eles aumentam uma coisinha, tira outra, muda, mas você vê que o contexto é o mesmo. Sim. Veja que na gnose, a Sofia, a sabedoria divina, né? A Sofia é a mãe, porque tinha duas Sofias. Sofia, a mãe da sabedoria divina, ela representava o 12º apóstolo, que não é apóstolo, que fala é Ions, né? Ions. Então a gente vê que não existiu nada de apóstolos. Significava Eons, que é luz divina, né? Tanto que, agora vamos entrar nas Marias. Maria, mãe de Jesus, ela era uma Sofia, ela era uma representação de Sofia da Gnose, não é? A figura mitológica do gnosticismo. Sofia era a sabedoria. Sofia era a sabedoria, a que deu à luz a perfeição. E tem outra que deu à luz a imperfeição, a ignorância, que o filho dela, a história mitológica gnóstica conta que ele nasceu com cabeça de leão e corpo de dragão. Esse era horrível, ele fazia tudo quanto era tipo de atrocidades. Ele era a figura do mal. Ele era Javé. Ai, nossa. Javé. Veja a semelhança. Tudo quanto era tipo de atrocidade ele fazia. Era o Javé. Na mitologia gnóstica se chama Javé, o filho dessa Sofia. Então, a simbologia desses nomes e os ensinamentos coloca as duas Marias juntinhas uma da outra. Sofia teve um filho. Ela chorou por esse filho, que é esse rapazinho aí que nasceu maligno, que foi o Javé. Então ela chorou por ele, e nisso ela teve que se regenerar.
ela teve que chorar, se lamentar, porque, como eu disse na live, ela teve esse filho sozinha, ela não pediu permissão para ter esse filho. Então, ela teve um filho sozinha, por isso que ele nasceu desse jeito. Então, ela precisou entrar em um corpo, né, entre aspas, um corpo de carne, e aí ela teve que se sacrificar, viver todo aquele demiurgo, né, para poder se regenerar. E nós podemos notar que Maria Madalena sofreu demais. Ela foi apedrejada, quase foi apedrejada aliás, não foi Maria, né? Não foi Madalena, não foi Maria Madalena, foi outra. Risca esse. Mas a história conta que Maria, mãe de a Madalena, ela sofreu no meio dos apóstolos. Pedro não recebia ela de jeito nenhum. Não, aqui não, mulher não. Mulher aqui pregando o evangelho, não aceitamos. Aqui é lugar de homem, não é lugar de mulher. Então, ela sofreu nesse quesito também, e ela se lastima muito, né? Ela ajuda Jesus, a, a, a Sofia também, ela tem toda aquela ajuda. Aí a Sofia, a mãe da perfeição, que é a mãe de Jesus, que ela é a Sofia iluminadora, ela ilumina todo mundo, ela é a mãe da iluminação, ela é a mãe da perfeição, a mãe da sabedoria, que a gente vê que é a, a, a mãe de Jesus, que inclusive hoje em dia ela é uma santa, que falam que ela é a nossa mãe, né? A nossa mãe, mãe de Jesus. Oh, você vai lá e presta culto à mãe de Jesus, a Nossa Senhora, mãe de Jesus. Então, é uma figura mitológica de Sofia. Sofia se lamenta e segura o filho no colo, assim que o filho morre. Maria, mãe de Jesus também. Jesus morre e ela lamenta a morte do filho. Aí Maria dá a luz à perfeição. Maria, mãe de Jesus também, dá a luz a Jesus. Então a gente vê muita semelhança nessas duas Marias, né? E a outra é a tristeza, a lamentação. Né? Ela não é completamente perfeita, por conta dela ter dado à luz à ignorância. Então, essa representação é a representação de Maria Madalena. O que mais aqui? Aí tem o demiurgo. Demiurgo, que é a representação da carne nossa. A nossa imperfeição carnal, que hoje em dia se diz que é Satanás. Né? O Satanás, ele que cutuca você para você poder fazer as coisas erradas. Né? Então está tudo relacionado aí também. Você não erra, o ser humano não erra, quem erra é o diabo, é ele que erra. Então tem essa representação do demiurgo, né? Que abraçaram isso aí, o diabo. E aí as Olha, religiões usam isso, né? usaram isso para si, para benefício próprio, Inclusive, né? falando em perfeição, Lindy, tem uma pergunta aqui da Ana. A perfeição e Lúcifer são o mesmo? Não deixa de não ser, né? Que é quando você está num estado de consciência iluminada. Não que nós viramos Deus, ou nós somos divinos quando a gente chega à perfeição, ou o estado de Lúcifer. Não. Nós, é o que eu estava falando, a gente chega a um estado de consciência em que você sabe o que você está fazendo. Você sabe o caminho a seguir. Você começa a pensar, mas se eu pegar esse caminho aqui, quais são as consequências para mim? Será que eu vou aguentar a consequência? Virar? Ah, não vou aguentar, eu vou para outro caminho, então. Esse eu consigo aguentar. Então, é esse estado de iluminação que fala, é esse estado luciferiano, estado de Lúcifer. É um estado de O consciência. retorno, chamam também de o retorno à casa do Pai, a Kundalini, despertar dessa energia.
esse desbravamento consciencial, essa expansão, adentrando em níveis acima, níveis conscienciais acima, que a gente sabe que há 5 níveis conscienciais. É quando você faz essa escalada. O ser atinge o ápice e retorna à casa do Pai. E ela pergunta também onde ler sobre essa parte do Javé que você falou. Acho que quando você falou uma das Marias, né, deu à luz, no caso Maria Madalena, a simbologia, tudo isso, pessoal, é simbólico, simbologias utilizadas pela gnose, pelo cristianismo primitivo. E qual livro, Lindy, ou onde encontrar, ler sobre isso? Está no apócrifo de Sofia Pitts. Sofia Pitts. Está nesse Uhum. livro, apócrifo. Sei qual é. Então, Sim, para o pessoal ver melhor essa história da questão que ela deu à luz a um ser, né, com traços de 2 animais, não é isso? Leão e dragão. E daí me ele lembrou tinha. uma coisa, me lembrou uma questão do antropomorfismo, né, que uma vez eu vi uma aula sobre isso, seres antropomórficos, são seres que têm uma facilidade em caminhar entre realidades paralelas. E eles acabam adquirindo características de ambas as realidades nas quais ele convive, sabe? Eu vi sobre isso e achei interessante. Uma vez eu falei numa live onde eu estava dando uma aula sobre a esfinge, e aí eu me lembrei disso, né? Que ele tinha o rosto de leão e o corpo de dragão. Para ver que já eles usavam muito isso, né? Eles usavam muito essas simbologias, né? De cabeça de um corpo, a cabeça era uma coisa, o corpo era de outro ser. Era interessante isso aí. E também, voltando ao assunto, Érica, Satã. Quem era Satã? Na gnose, Satã, ele também é um ser mitológico, né? E ele representa o psíquico da pessoa. Porque você, vamos supor, o psíquico, né, na matéria. Tudo que você pensa que não presta, ali, você está em estado de Satã. Você está ali no estado satânico, Satanael. Né? É muito interessante essa representação que eles fazem, a gnose, e coloca nome. E aí eu comecei a me perguntar por que é que eles colocam nome nisso. Mas quando eles colocam nome, fica muito mais fácil para você entender o que eles estão falando. Entender o que eles estão te ensinando ali. Então, por isso que eles usavam muito nessas aulas deles, aí, essas representações de seres, de personagens mitológicos, que infelizmente o cristianismo usou para si, né? Então, aí onde você estava falando lá atrás, quando você vai falar sobre isso para um cristão, uma pessoa que é muito fanática, a tendência dela é agredir você. Por quê? Porque a desconstrução cultural dói. Imagina que você aprendeu isso desde a sua infância. Imagina que você viu Deus, Jesus, fazer milagre. Maria, Sim. Madalena, fazer milagre. Te curou de um câncer, por exemplo. Daqui a pouco chega a Lindy, chega a Érica e mais algumas pessoas dizendo que isso não existe. Não, elas têm que morrer. Já você viu um negócio desse? Não pode. É verdade. Não, e elas não têm aquela mentalidade de pensar, bom, espera, deixa eu anotar isso aqui, que eu vou fazer mais perguntas, porque eu quero entender o que é. Por que não existe? Como assim? Eu também quero fazer minhas pesquisas para ver aonde que isso vai parar. Será que é verdade o que elas estão dizendo? Mas não, a tendência é ir para cima de você, para bater, para calar É você. o estado no qual a humanidade se encontra hoje, né? As pessoas, na verdade, isso vem se arrastando ao longo de séculos e séculos, milênios e milênios. E vem piorando, né? O conhecimento cada vez mais se perdendo, as coisas cada vez mais ocultas,
muito sendo destruído, ocultado cada vez mais. E o pior, as pessoas não questionam mais. Elas não questionam, a maioria, pessoal, infelizmente, não leem. Aonde você encontrou isso? Eu sempre cito minhas fontes, eu gosto de citar fontes em tudo que eu escrevo, meus artigos que eu publico, matérias, até meus estudos que eu ponho aqui no canal do Instagram. Então, assim, lá no canal do YouTube também, eu sempre estou falando, quando eu não comecei os estudos de livros que eu quero levar para o canal do YouTube. É um canal recente, estou aguardando crescer um pouquinho mais, para a gente começar a estudar livros lá, e aí eu vou mostrar toda a bibliografia. Mas a gente mostra a bibliografia e a pessoa ainda diz, em que página tá? Qual é a página? Me diz aí qual é a página. Quer dizer, a preguiça de ler. Isso é triste. Érica, tem uma pergunta aí. A pessoa subiu. Eu não sei lidar com isso, gente. Eu sou completamente esse Pronto, negócio eu tô descendo aqui, eu tô na da Lia, né? Tem, a Lia, ela falou, que eu acho que ela te perguntou sobre o Joséfo e o Constantino, se eram eu vi, contemporâneos. eu vi subindo aqui em que vocês acreditam. Eu não li Ah, seu nome, vou responder você. Eu e a Érica, a gente não tem religião nenhuma. Nós não somos religiosas, mas a gente acredita naquilo que é concreto. O que tem provas, que é concreto, a gente crê, assim, não eu é? tenho uma visão, assim, não me detenho a dogmas, doutrinas, me considero pesquisadora, investigadora, eu investigo. E a minha visão que eu tenho, por exemplo, de Deus, você é ateia. Eu não me considero ateia, porque a minha visão de Deus, ela é diferente daquela visão que as religiões pregam. Eu não, para mim, ali, por exemplo, aquela deidade bíblica não é um Deus. A gente tem várias referências a isso, a Lindy mostrou mais aqui hoje. Então, quando a gente começa a adentrar nessa verdadeira história da humanidade e investigar, a gente vê que ali não é o Deus. Então, o Deus, para mim, nós somos divinos também. A gente precisa apenas despertar essa divindade em nós. Então, assim, o meu conceito de divino é diferente do que as religiões colocam, né? E lembrando sempre que o dom divino, ele não vem de um ser superior. Ele, principalmente, ele vem daqui, das nossas mentes. A gente está criando o tempo todo, co-criando. E quando você está naquele estágio de consciência plena, discernimento, você pensa você pensa e sente e começa a criar tudo aquilo, a trazer para você toda aquela realidade. O conhecimento, ele te faz ir adentrando em novas realidades. Você começa a criar uma nova realidade. Às vezes, por exemplo, a Lindy ou a Érica de 3 anos atrás não é mais a de hoje. Eu, pelo menos, não sou outra pessoa. Os conceitos vêm mudando à medida que você vai construindo um banco de dados e que você vai se autoconhecendo também. Eu penso sempre que é uma junção de tudo. E aí você começa a construir a sua realidade, os seus conceitos, né? Tudo isso. Mas, lógico, eu não sou dona da verdade, é apenas a minha visão. E eu sei que a Lindy também tem essa visão também, né? A gente tem que ter cuidado com esse excesso de espiritualidade, que às vezes pode se tornar um pouco tóxico. Eu gosto de uma metafísica mais tendendo à questão científica mesmo. Eu acho que é porque eu lido muito com isso diariamente assim, eu procuro as evidências, eu procuro me basear em fatos mais concretos. Eu sei que nem tudo a gente tem como, na própria arqueologia, nem tudo tem como provar. Eu vejo certas situações, certos artefatos, certos lugares, então nem tudo a gente pode provar. Mas a gente sabe que houve algo diferenciado ali. Então, eu tento me basear mais nos fatos, em evidências. E a Lia, voltando para a questão que ela levantou, ela tinha perguntado sobre o Flávio Joséfo e o Constantino, se eles, como é que eu posso dizer, se eles foram contemporâneos, né? E ela falou que ela fez uma pesquisa aqui nos livros, e realmente o Flávio Joséfo, ele morreu no ano 100. O Flávio Joséfo, eu não sei quando ele nasceu. O que eu sei é que em 70 depois de Cristo, ele presenciou lá, aliás, em 67 depois de Cristo, que durou 3 anos,
Ele presenciou toda aquela guerra, a primeira guerra romano-judaico ali, que destruiu Jerusalém, destruiu o templo. Então, ele presenciou tudo, ele foi uma testemunha ocular ali de tudo que estava acontecendo, ele registrou, e aí ele foi capturado, e acabou que passou a trabalhar para o Império Romano, enfim. Ele mudou totalmente ali, né, voltou-se contra o próprio povo dele, mas eu sei que ele estava nesse período de 67, 70, 80 depois de Cristo, então provavelmente morreu ali em 100 depois de Cristo, e o Constantino, ele veio bem depois. Porque o Constantino, ele não está ligado aos flavianos, não é isso, Lindy? Esse período do Flávio Joséfo foi o período da família flaviana, dos imperadores flavianos, que teve o Vespasiano, o Tito, depois teve o Domiciano, que passou 15 anos, né, a Lindy depois vai falar sobre isso em outra live, vai ter uma live para falar mais sobre o Tito e correlacioná-lo ao cristianismo e a Jesus, e outra depois para falar do irmão mais novo, que é o Domiciano. Então, Constantino nasceu em 272 depois de Cristo, foi um bom tempo depois. Eu não sabia, porque essa questão de data é muito complicado. A gente já tem que aprender, tem que aprender assim tantos nomes complexos, né, dessa galerinha, desse pessoal. E aqui é só um assunto. Imagina quando você tem que falar de vários assuntos, né, de várias categorias. Então, essa questão de data, eu também não sou muito boa nisso, né? Eu sabia, eu tinha uma ideia de que Constantino vinha bem depois, porque o Flávio o Joséfo, ele estava ali na época dos imperadores flavianos. Depois que terminou a dinastia flaviana, veio outra dinastia. Ela terminou com Domiciano quando ele morreu. Ele governou 15 anos. E quando ele morreu, iniciou-se outra dinastia de imperadores. A dinastia Antoniana. Aí já vem outra série de imperadores, né? Nesse período. Então, o Constantino ele está mais lá para frente, né? Exatamente. Obrigada pela informação, Lia. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Ah, e o Rômulo botou mais uma live excelente. Pergunta: como vocês fazem e procedem com queridos familiares que são adeptos do cristianismo? Quando pergunto o que acham de Cristo, já entrei nesse assunto e gerei caos familiar. Ah, com certeza. Talvez seja melhor evitar falar nisso. Como foi a experiência de vocês? Você acha que é melhor evitar, Lindy, assim, falar? A gente sabe que tocar nesse assunto, entre familiares ou não, gera-se polêmicas, um certo caos. O que é que você acha? Olha, desde que não te perguntem nada, não te questionem, é melhor você ficar quieto. Agora, se te questiona, aí você tem que, infelizmente, você tem que falar, né? Algumas coisas, te pergunta alguma coisa, você fala, mas eu acho que não tem necessidade de você confrontar a sua família. Eu acho que isso já é um fanatismo, né? Não tem por que confrontar a família. Eu não concordo com esse, né? A família, eu acho que não só a família, mas a gente tem que respeitar a opinião das pessoas, né? Se a pessoa não quer aceitar, ok. Infelizmente, é isso, né? Porque até mesmo porque cada um está num nível consciencial, cada um está numa caminhada diferente. Talvez a gente tenha tido acesso a certas informações e a pessoa ali, talvez por aquelas crenças que vêm desde a infância, não se interessou ou não buscou ainda. Eu acho que há um momento para cada coisa dessas em nossa vida. Há um momento, eu costumo chamar até de, às vezes, a noite escura da alma. Para mim foi assim quando começou todas essas crenças começaram a cair por terra. E eu vi que, no caso, a minha família é católica e tudo, fui criada dentro do catolicismo, só que desde a adolescência eu comecei a me rebelar. E aí eu comecei a mostrar, a questionar, porque tudo começa quando você olha, observa e vê, não, não é bem assim. E aí você começa a questionar, a sabedoria começa aí. E aí você começa a investigar e atrás, você não vai ficar batendo de frente, às vezes não compensa, é um desgaste emocional muito grande, porque quando você começa a bater de frente, por mais que você mostre evidências, documentos mostrando, documentos históricos, tá aqui toda a historinha do cristianismo e tal, a pessoa ainda continua.
Então, às vezes não vale a pena, é perder energia. A gente tem que focar essa energia para uma outra situação, é melhor. Eu sei que nem sempre é fácil, a gente acaba caindo nessas armadilhas e a gente perde com isso também. Mas o ideal é a busca, como eu falei, é individual. É cada um buscar por si. Porque você começa, por exemplo, eu falei para minha mãe, a gente conversando, isso tem alguns poucos meses. Quando eu estava no interior, meus pais moram no interior, moram na capital, e a gente conversando sobre essa questão de religião e tal. Minha mãe, ai, Deus, tal, Deus. Aí eu olhei para ela e disse, mãe, Deus, ele está aqui dentro de nós. Nós somos divinos, nós somos deuses. Ela me olhou assim, horrorizada. Então, assim, eu respeitei aquilo porque não adianta a gente. Mas olha, é assim, tal. Você pode aos poucos ir plantando uma sementinha. Você vai mostrando informações. Se é uma família, um grupo de família, sei lá, posta um estudo, nada muito chocante. E aí, aos poucos, você vai conversando, plantando, porque tem pessoas que realmente não aceitam. E o pior, elas não aceitam e elas não querem nem parar para ler o que você colocou, para entender o que você postou, o que você está indicando para ela ler. Ah, não quero ler isso e pronto, sabe? Eles acreditam muito naqueles acadêmicos mais, como é que eu posso dizer, os teólogos mesmo, e a gente sabe que a teologia, infelizmente, há muita manipulação nesse estudo, assim, pessoas da minha família, inclusive, fizeram, cursaram teologia, e nada mudou na mente delas. Então a gente não pode se basear nisso, porque fulano é um teólogo, ou fulano é um É, historiador. Então, assim, isso é muito relativo, não é isso, Lindy? é isso mesmo. Érica, vamos dar nossas considerações finais. Pronto, vamos. Nossa, gente, deixa eu ver o tempo aqui. Nossa, já 2 horas de. Não, 1 hora e meia de live. Nossa, passou tão rápido e a gente nem percebeu. Então, pessoal, próxima live, a Lindy vai dar continuidade a esse tema. Na próxima quarta, não é isso, Lindy? No mesmo horário, às 18 a não ser que tenha algum contratempo, daí eu aviso a vocês, mas vai ser na próxima quarta, às 18h30, dando continuidade ao tema do filho do Vespasiano, que é o Tito, o imperador Tito, e aí ele tem uma correlação maior até com o personagem Jesus, né? Eu até fiz algumas observações, mas eu não vou falar sobre isso, porque já entra na próxima live, e o tempo da gente já correu aqui, já até extrapolou. Certo, pessoal? Então, eu queria agradecer a todos. Deixa eu só ver aqui. Se eu não ler alguma pergunta, assim, vocês podem trazer na próxima, tá aqui o pessoal falando de Saturno. Eu tenho vários estudos, assim, publicados sobre o mito Saturno, né? Eu sempre posto sobre isso, o mito Saturno, universo elétrico. Só dá uma pesquisada. Tem na revista Enigmas também, escrevi sobre isso. Pronto. É mais ou menos. Então, pronto, pessoal. Muitíssimo obrigada a todos. Muito obrigada, Lindy. Compartilhem essa live, esses conhecimentos com outras pessoas, familiares, inclusive. Coloquem para eles assistirem, compartilhem com seus amigos, para que esse conhecimento chegue a mais e mais pessoas. Gratidão, Lia, Roseli, todo mundo que participou. O Diogo, que está trabalhando e que mesmo assim deu um jeitinho de assistir. Então, muito obrigada. Obrigada, Lindy, que fez uma belíssima explanação. E semanalmente a gente vem trazendo mais e mais peças desse quebra-cabeças. Gratidão pelas informações que vocês passam também no chat, isso é importante, porque é tanta coisa, gente, e é importante essa interação porque vocês acabam complementando alguma informação, como a Lia fez, a Roseli e várias outras pessoas. E se a gente não respondeu essa pergunta agora, pergunta na próxima live, a gente vai responder por conta do tempo. Tá bom, pessoal? Lindy, muito obrigada. Você arrasa, como sempre. Gratidão pelas informações. Aprendi muito hoje. Mais uma vez, aprendendo bastante. Eu quero agradecer a todos. Muito obrigada a você também, Roseli. Principalmente a você que está aqui assistindo com a gente aqui, juntinho conosco na live. Galera, pessoal que está aqui conosco, que vai assistir, muito obrigado. Obrigado mesmo. Um beijo a todos. Érica, beijo para você também. Obrigado. Beijo, Lindy. Tchau, pessoal. Até a nossa live vai ficar gravada aqui para quem quiser assistir novamente, tá aqui. Tá bom? Tchau, tchau.
Boa noite.